Senhor, para transformar nossas vidas. Amém? Que vocês possam abrir os seus corações e mentes e possam dar lugar ao Senhor nessa noite. Vou chamar o pastor Jair aqui na frente. Poderoso Deus, aqui está a vida do teu filho, ó Pai, debaixo da vossa graça, do teu poder santo. O vosso Espírito Santo conduz a vida dele, ó Pai. O vosso amor santo, poderoso Deus, para falar com nossas vidas, ó Pai. Tirar a trave dos nossos olhos, Pai, poderoso Deus. Enxergar a vossa verdade e a vossa justiça para nossas vidas, poderoso Deus eterno. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala conosco, poderoso Deus. Capacita-nos, Senhor, na vossa presença, Pai. Usa a vida do teu filho como instrumento em tuas mãos, poderoso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Paz, Senhor, gente. Amém. Por favor, abram as vossas Bíblias do Evangelho, não. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por favor. Eu vou usar a Bíblia que fica aqui, ela tem uma letra maior. Fica mais fácil para a leitura. Vou usar o celular, tá, irmãos? Para mim é melhor. Tem alguém que nos visita? Tem? Gabriel já é de casa. Eu queria te ver, viu, Gabriel? Deus te abençoe, viu? Cadê a Maia? No final eu passo para você. Pode ser? Pode? Tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Eu vou ler a tradução que está na Bíblia aqui em cima. Quem quiser usar no dia a dia, faça, tá bom? Vai ter uma tradução única. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vou ler do verso 42 ao verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada dia, ou em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Eu gostaria de falar nesta noite que eu quero começar esse texto, mas eu queria fazer só um comentário a respeito da comunhão aqui, né? Estamos no meio da comunhão, já vou dar o tema. Irmãos, nós dividimos esse verso 42 em 4 partes, que seria 3, 6, 9, 12, e nós estamos agora de abril até junho sobre falar de comunhão. Comunhão, eu fiz questão de fazer o significado de comunhão para nós, então eu faço questão de começar assim: realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir, identificação. Eu quero começar assim dando o significado de comunhão primeiro. Vocês entenderam? Eu quero iniciar a mensagem com vocês aqui de uma maneira bem tranquila, para que vocês possam tentar entender. Então eu peço que quem estiver no computador volte até o verso 37, por favor. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai mostrar para nós. O Senhor ele faz uma promessa que todos fiquem em Jerusalém. Fala para os discípulos, lembram disso? Fica aí, porque um dia eu vou derramar uma unção diferente sobre a vida de vocês. Lembraram do texto? Tudo bom? Para dentro de ver. E a Bíblia diz para nós que eles ficaram lá reunidos. E de repente naquela reunião toda que eles estavam ali, diz a palavra que de repente veio um som do céu como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. Capítulo 2, vocês podem acompanhar, vocês vão ver que é fato.
encheu toda a casa, e ali eles começaram a falar em outras línguas, alguns entendiam o idioma, outros não. E diz a Bíblia para nós que disseram que estavam embriagados, e de repente Pedro levanta e fala assim: ninguém está bêbado aqui não. Aqui foi para cumprir a palavra que foi dita através do profeta Jonas, por aí vai. O profeta Joel, e aí vai. E logo em seguida, Pedro ele vai discursar falando a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Ele fala assim, ó: esse Cristo que nós estamos falando é o Cristo que veio como um homem e vocês mataram. Vocês crucificaram esse Cristo. Vocês tiraram a vida dele, mesmo que ele fazendo muitos sinais e prodígios. É assim que o texto diz para nós, muito claro. Pedro ele é muito categórico. Quando ele faz esse comentário, você pode encontrar a partir do verso 36, já começa a falar sobre isso. Então vocês mataram Jesus, falando para o povo judeu na época. E a Bíblia vai nos mostrando que Pedro ele vai discursando sobre isso. Ele vai contando, vai explicando, vai mostrando para eles a dificuldade que eles estavam enfrentando naquele momento. No verso 40, Pedro diz assim, comenta com todos que ali estavam, que é onde nós vamos entrar agora. Ele diz assim, ó: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E o verso 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, ou seja, havia muitas pessoas ali na região, muitas pessoas ali em decorrência da festa. Mas quando Pedro começa a falar, pessoas foram ouvindo, e a Bíblia diz para você e para mim que eles aceitaram o que estava sendo ensinado. Eles ouviram aquilo e concordaram. Ele fala: opa, o negócio aqui é diferente. Realmente o negócio tem um sentido. Ele mostra para eles. E agora o texto vai nos ensinar que eles aceitaram. O que eles aceitaram? Diz o texto ali. O verso, por favor, o verso 41. O que eles aceitaram? Obrigado, Diego. Que foram batizados de bom grado, que receberam o quê? A palavra. Quando eles receberam a palavra do Senhor, o que aconteceu naquele momento? Eles já desejaram ser batizados. E aqui já podemos começar a mensagem já falando, o tema dela: chamados à comunhão. Chamados a ter comunhão, atraídos a essa comunhão. Porque o que trouxe essa atração à comunhão, notem, por favor, não deixem ninguém enganar vocês. O que atraiu eles à comunhão não foi o poder das línguas que ali aconteceram. Foi o poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém ou não amém? O que trouxe vida àquelas pessoas não foi o tão falado Pentecoste, mas foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. A morte de Cristo fez com que Pedro, ao se levantar ali e falar: vocês o mataram, mas a morte não pôde segurar. E ele está vivo, ele reviveu, ele está vivo, ele ressuscitou, ele que fez todo esse movimento acontecer em nosso meio. Quem entende diz amém. Amém. Então foi exatamente isso que aconteceu. E aí o texto começa a contar para nós. Eu vou dividir aqui de uma maneira bem fácil, porque vai ficar fácil a compreensão. E fala que o mais lindo aqui, logo na transição para entrarmos na mensagem, fala que foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, ou seja, quase 3.000 pessoas entregaram a vida ao Senhor. Foram todas? Não. Todos quiseram? Não. Quase 3.000. Ou seja, se nós olharmos de um olhar bom, nós vamos observar que todos que estavam ali entregaram a Cristo? Não. Que não aceitaram a palavra. Mas aqueles que entenderam e abriram o coração, no decorrer do texto vocês vão ver que lindo é. Eles foram alcançados e tocados pelo Senhor. Amém? E isso é motivo de alegria. Então Deus chamou, Jesus chamou essas pessoas à comunhão. Chamou a viver em comunhão. Aí vai entrar no texto que nós acabamos de ler. E eu quero ler com vocês o versículo, até o versículo 43. Posso ler? Vamos lá. E os 3 versículos é a primeira divisão para nós. Vamos lá? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, respeito, honra, olhar para o Senhor com honra. E ele continua dizendo assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E assim ele vai dizer para nós exatamente isso: muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui nós já enxergamos tudo. Quando eles perseveraram na doutrina, quando eles tinham comunhão, quando eles partiam o pão de forma única, quando eles oravam, quando eles tinham temor no coração, era inevitável os prodígios acontecerem. Quem entende diz amém? Quando acontece isso no nosso meio, obrigado. Quando acontece isso no nosso meio, é inevitável o prodígio acontecer.
perseveramos na palavra, na doutrina do Senhor, quando nós perseveramos em comunhão, quando nós partimos o pão e nas orações, acontece exatamente o que o verso 43 vai mostrar para nós. Havia temor no coração. Quando há temor, o que acontece? São prodígios que acontecem no nosso meio. Quem faz prodígios? Ninguém faz prodígios. Quem faz prodígios é Deus. Os apóstolos só são um canal do Senhor para que isso aconteça. Então aqui o texto está dizendo para nós, o verso 42 ele dá para nós, ele dá o antecedente, ele fala assim, ó, eles perseveraram nisso, tiveram comunhão, partiram o pão e nas orações. Havia temor dentro deles, porque, irmãos, a palavra do Senhor, a comunhão, o partir do pão, que é comunhão também, faz parte da comunhão, e as orações, ela traz em nós temor. E ao trazer temor, os sinais acontecem. Entenderam? Digo amém. Então quando eu sou chamado a viver em comunhão, quando eu sou atraído a essa comunhão, primeira coisa que eu entendo, que a doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor, ela traz algo diferente ao meu coração. E automaticamente ela traz a mim a comunhão. E automaticamente ela traz a mim o dividir o meu pão. E automaticamente ela traz a mim o quê? O desejo de buscar o Senhor, que é orar. Não orar simplesmente em minha casa, ao fechar a porta do meu quarto, do meu aposento e ficar orando. Mas eu consigo orar em comunhão um com o outro. Eu consigo, mesmo talvez a pessoa não presente, eu consigo interceder por ela. Porque eu fui tocado por essa doutrina. Eu fui chamado a essa comunhão. Eu entendi o propósito da morte de Cristo. Eu entendi o propósito da ressurreição dele. E automaticamente eu sou atraído a essa comunhão. E eu quero que pessoas vivam tão bem quanto eu vivo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, também nos atrai de uma maneira especial, mas antes nós precisamos assim trazer isso para nós, né? Olhar o verso 42, 43 e falar assim, Senhor, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, ainda há temor no meu coração? Pastor, como assim? Vamos tentar aplicar isso para nós. Há temor dentro de mim? Quando eu creio na palavra, quando eu vivo em comunhão, quando eu consigo partir do que eu tenho, quando eu oro, é normal ter um temor no meu coração. É uma coisa simples. Eu consigo temer. Meu coração ele é inclinado às coisas do Senhor. Quem entende? Então quando nós vivemos isso, é uma coisa tão simples. Por que você está falando isso, pastor? Porque se nós olharmos o que eu disse aqui na introdução e na transição, só para você observar, na introdução e na transição, está dizendo que eles estavam vindo de um grande poder. Notem aqui, por favor, porque isso é importante para o cristão saber. Estou aplicando a mensagem. Irmãos, o que acabaram de acontecer lá eles estavam reunidos, quase 120 pessoas, o que acabaram de acontecer? Um poder desceu que nunca outrora havia acontecido ali. Quem lembra disso diz também? Está no capítulo 2, verso 1. Estavam reunidos no mesmo lugar, quase 120 pessoas, de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram vistos línguas como de fogo repartidas sobre cada um, e falavam em outras línguas. Isso aí mudou alguém? Não. Não mudou nada. Mas quando eles ouviram falar que Jesus, que o Senhor, ele tinha sido morto por eles, e eu vou mais além, eu sou meio ousado quando se trata de Cristo, ele fez sinais, amados. Ele ressuscitou mortos, quem pode dizer amém? Ele mandou o cego enxergar e o cego ficou cego. Ele mandou o surdo ouvir, o surdo ouviu. Ele falou para o aleijado, caminha, vem aqui que eu quero conversar com você. Ele pegou pessoas sem valor e colocou para ter valor. Mudou alguma coisa? Não, porque mesmo assim mandaram uma cruz. Então eu aprendo aqui no texto bíblico que quero transmitir a vocês, que quando eu sou chamado à comunhão, a essa comunhão não é comunhão somente com as pessoas. A primeira comunhão que eu tenho é com esse Cristo, com esse Jesus. Eu consigo ter a mesma interpretação que Ele faz, eu consigo viver na mesma sintonia do que Ele. Eu não estou sintonizando o meu rádio em outro lugar. Eu não estou sintonizando a minha mente em uma outra informação. Eu não estou sintonizando as minhas coisas em relação a qualquer outra rádio, espiritualmente falando. Eu estou sintonizando a minha vida na mesma rádio que uma pessoa somente fala, Jesus. Aquele que mudou a minha vida e mudou a minha história. Está entendendo? Diga uma vez. Então o texto está dizendo para mim que Pedro está falando assim, esse Jesus que fez tantos sinais não resolveu nada, porque vocês mandaram ir para a cruz. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês entenderem isso, vamos só fazer o verso 38 como se fosse vamos dizer assim, uma oração para nós perpétua. Vamos? Verso 38, desloca para nós, Diego. Vamos fazer esse verso 38. E disse ele para ele, arrependei-vos. Ele falou assim, não adianta vocês ficarem falando. Arrependeu cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí ele fala assim, aí vocês vão receber esse dom que vocês estão de olho, olhando o que está acontecendo aqui. É isso que ele está falando, irmãos. É isso que é importante para nós. Então quando ele nos chama a comunhão, não é só comunhão com o próximo, é comunhão primeiramente com esse Deus. Porque infelizmente, sim Senhor, alianças estão sendo quebradas. Não só com nomes, mas primeira coisa que eu aprendo biblicamente, quando eu olho todo o entorno bíblico dos evangelhos,
quando eu olho assim a profundidade da promessa de Cristo, sabe o que eu enxergo? Eu estou aplicando ainda a mensagem, um pouco longa, mas estou aplicando essa primeira lição sobre esse temor. Irmãos, quando eu olho no texto, eu percebo que Jesus, antes dele encontrar com os homens, falar com os homens, ele primeiro fala com Deus. Antes dele encontrar com os homens, André, ele não está preocupado com o que os homens vão dizer, ele quer encontrar com o Pai. Aí o Pai fala com ele, aí ele dá a resposta aos homens. Quem me entende também? A primeira coisa que nós vemos aqui é isso, é Jesus falando assim, não, antes de eu ver o que o homem vai falar a meu respeito, eu vou ver o que o meu Pai tem a me dizer. E é o que ele fazia, ele buscava o Senhor, ele orava ao Senhor, ele guardava a palavra, ele lembrava da palavra, ele conseguia dividir as coisas, ele conseguia, foi citado hoje pela manhã, até a irmã falou, nossa, que coisa boa, boa mesmo. Ele conseguia abrir a boca de um peixe e tirar uma moeda para pagar as dívidas, ele conseguia fazer os pães e os peixes se multiplicarem e fazer pessoas egoístas enfiar a mão no bolso e colocar para fora o que eles tinham, por menor que seja. Isso é o texto, essa é a beleza. Jesus, ele é tão tremendo que ele conseguia arrancar das pessoas que estavam mais oculto e escondido. Diga amém por isso. Então o mestre está chamando a comunhão. Não a comunhão simplesmente com pessoas, mas com ele primeiro. E quando eu tenho comunhão com esse Deus, eu consigo ter comunhão com as pessoas, crer na doutrina, eu consigo ter comunhão, eu consigo dividir o que eu tenho. Não só o pão material, mas o pão espiritual que ele deu para mim. Não, eu creio na palavra, a palavra de Deus queima em meu coração. Que adianta ela queimar em seu coração e não queimar do que está ao seu lado? Ela precisa queimar no coração de todos. E eu, quando eu tenho pão, eu tenho que dividir com alguém. Hoje existe uma prática pouco comum em nosso país. De modo que você olha e fala assim, mas não há necessidade, pastor. Hoje em dia tem-se alimento em todo lugar. Por exemplo, no Ceasa mesmo, se você for lá, tem coisa para pegar à vontade. Se você for nas portas dos restaurantes, eles dão comida. As grandes empresas, instituições, eles dão comida às pessoas carentes. Já existe até programas a esse respeito. Só que antigamente você já passou por isso, eu também, os mais jovens não. De pessoas baterem na nossa porta e falam assim, você tem um pacote de arroz para me dar? Ou um pouquinho de arroz? Quem já passou por isso? Eu já passei. Pessoas foram impedir em sua casa. E você não nega, porque é comida. Hoje nós somos reticentes, ou seja, nós somos meio retraídos, de modo que você sabe, o cara vai pegar isso aqui e vai trocar por entorpecente. Então você tem medo. Mas quando você olha uma mãe com uma criança nos braços, não tem os traços de pessoa que é usuária de entorpecente, você fala, não, eu vou doar hoje, senhora, a senhora quer entrar para comer? Quantos de nós, minha mãe, minhas irmãs, nós mesmos, entra aqui e sente, nunca colocava para dentro de casa, porque tinha medo. Colocava na garagem, dava um prato de comida, lembram-se disso? Eu já fiz muito isso. Manhinha fez isso. Quer dizer isso, pastor? Aqui está dizendo exatamente isso. Jesus está falando assim, ei, eu estou chamando vocês a ter uma comunhão comigo. Porque se vocês tiverem essa comunhão comigo, sabe o que vai acontecer? Vocês vão perseverar na doutrina, não que os apóstolos inventaram, pegaram, já sei, boa, essa doutrina é boa, vamos jogar? Não, é a doutrina que eles aprenderam comigo e passaram para vocês. Vocês vão ter comunhão com os outros e comigo. Vocês vão ter a graça de partir o pão, sabendo que eu respondo às orações que são feitas. E aí ele continua dizendo para nós, e havia temor. Irmão, o que não se pode perder no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus, é o temor. Temor não é medo, temor, ai, fulano de tal vai me matar e você... Não, temor é temor ao Senhor. Eu não posso decepcionar esse meu Deus. Quando eu perco o temor, eu perco a vergonha na cara. Quando eu perco o temor, se alguém não está vendo, glória a Deus. Mas existe um Deus que está vendo tudo. Então, nós aprendemos aqui, primeira coisa que nós aprendemos, que esse chamado à comunhão, ele traz em nosso coração temor. Diga para o seu irmão, ele traz temor? Gente, estão anotando a mensagem ali, todinha. Né, Miguel? Miguel está anotando a mensagem ali, coisa linda. É isso aí. Eu quero ler para vocês agora o verso 44 e o verso 45. Acompanhem comigo, por gentileza. Segunda coisa, todos, notem que fala assim, ó, e perseveravam, plural. Muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vai falar aqui, ó, verso 44, ó. Segunda coisa, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é comunismo. Vocês conhecem o significado de comunismo? Conhece, pastor? Aquela definição, sim. Comunismo é assim, o que é teu é meu. Comunhão é diferente, o que é meu é teu. Primeiro eu entrego para que você seja abençoado. Entendeu o que é a diferença? O país tem que ser comunista para o povo não passar fome. Não, o comunismo ele toma o que você tem e fala que o que é teu é dele. E ele vai dividir da maneira que ele achar melhor. A comunhão não, o comum não. O comum é assim. Olha o comum, o que é meu eu quero dividir com você. Não é lindo isso? Essa é a comunhão, essa é a diferença. Eu divido o que eu tenho. E nós aprendemos isso na quinta-feira aqui, quem sabe vai lembrar. Mas o texto diz assim para nós, ó. Todos que creram onde, pastor? Na palavra. Crê na onde, pastor? Na doutrina. Crê no verso 42. Se vocês quiserem olhando, se o Diego quiser passar para eles verem, Diego, falar que a gente não está inventando. Ó, e todos os que creram, foi naquela unção do Pentecoste? Não!
Foram todos que creram na doutrina dos apóstolos, todos que perseveraram nessa doutrina, todos que creram na comunhão, todos que creram no partir do pão, todos que creram o quê? Nas orações. O que aconteceu com eles? Todos esses que creram, havia nele o quê? Temor. E depois que havia temor, o que acontecia, pastor? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando eu passo por isso, é automático, eu já vou vivendo essa coisa naturalmente. Quem entende isso também? Olha isso. Eu consigo viver isso, porque não é uma coisa forçada, é uma coisa comum. E estendo comum assim, ó, aí vem essa parte, tá bom? Mas vamos mostrar essa grandeza do texto. Verso 45, Diego. Obrigado. Dentro da segunda parte ainda, dentro do segundo argumento ou divisão. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto, ou aquilo que eles vendiam, o dinheiro, o que eles materializavam, entre todos que precisavam, todos que estavam, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa linda. Pastor, se era assim, era assim. Lembra que eu falei que comunhão é ter pensamento igual, ter visão do mesmo modo? Vamos pegar a definição correta aqui para a gente não falar bobagem. Realização de algo em comum, foi falado de comum agora, é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir. Identificação. Então isso é comunhão, certo? Então assim, o que eles faziam? Eles olhavam para a cara do outro e falavam assim, meu, vamos vender isso aqui, meu. Vamos vender essa propriedade aqui, vamos abençoar essas pessoas que estão passando necessidade. Olha que coisa linda. Pastor do céu, que coisa maravilhosa. Podia Deus salvar um povo ali que mora ali no bairro vizinho, ali, aquele bairro legal, e vender uns trem lá para dar para nós. Podia, né? Não é? A gente pensa assim, é bem rápido, como foi cantado pelo irmão. A gente só lembra do gigante que caiu, mas do Davi caiu, ninguém lembra. Só consegue bater palma quando uma pessoa levanta, mas quando a pessoa cai, não dá pedrada na cabeça. Mas o texto diz para nós assim, ó. Obrigado por esse, meu filho. Deus te abençoe. Vamos lá. E todos que creram, quem creu? Quem não creu não consegue viver junto. Quem não creu não consegue ter comunhão. Não consegue ter algo em comum. Eles vendiam suas propriedades e seus bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que quando eu sou chamado a comunhão, eu vivo isso. Eu consigo ter desprendimento. E eu falo assim, espera um pouquinho, eu vou dividir, eu não preciso de tudo isso. Eu posso ajudar pessoas. Só que essa comunhão dá a impressão que vai ser eterna, né? Ad eterna. Jamais. Nada é ad eterno. Nada é para sempre. Ah, pastor, vai ser para sempre de modo algum. O texto diz para nós, eu vou fazer alusão ao texto do Antigo Testamento. Até brinquei com o Joyce aqui, enquanto foi lido pela Isabel, Josué capítulo 7. Eu brinquei com o Joyce e falei, nossa, Joyce, bateu, eu vou citar Juízes 7. Né? Mas tá difícil, né? Josué é Juízes. Mas vai ficar bem próximo, embora eu vou citar esse texto de Juízo. Ó, todos vendiam e eles distribuíam ali para as pessoas, né? Fazia assim, ó, você precisa de alguma coisa? Precisa e tal. Eles sabiam. Por quê? Porque a comunhão é ter esse pensamento, esse sentimento. É você olhar e falar assim, puxa, meu irmão está passando um problema, eu vou ajudar. Eu vou estender a mão para ele. Ô irmão, quando nós perdemos isso, nós automaticamente perdemos o temor, deixamos de orar, deixamos de partir o pão. Eu estou invertendo só o versículo, está falando de trás para frente, tá bom? Eu deixo de ter comunhão e automaticamente eu deixo de crer na palavra, que é a doutrina dos apóstolos. Viu? De forma invertida, contrário o versículo. Agora, quando a doutrina, eu tenho comunhão, eu divido o meu pão, eu consigo orar, meu coração tem temor, e automaticamente eu consigo o que eu tenho não pertence a mim, porque eu sei que eu posso não sair dessa porta. Talvez eu nem saia daqui, talvez você nem saia daqui, talvez nem acorde, nem você nem eu. E o que eu tenho, eu consigo falar, não, eu vou ajudar enquanto eu tenho vida para poder ajudar. Mas nem tudo é eterno, lembra que eu disse? E na Bíblia é provado. Foi uma mensagem que eu preguei num casamento que eu fui muito, assim, questionado pela mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Era perfeita. Verli, até aquele capítulo, filha, eles vendiam tudo mesmo. E entregavam. No capítulo 5 surgiu um cara lá, Ananias e Safira. Falou, eu vou vender coisa nenhuma, você tem não? Vendeu não. Fui lá pro rosto para levar seu filho e seu Iago. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram isso aí nem convide para fazer seu casamento, porque a mensagem é assim um pouco pior. Eles pegaram a propriedade, antigamente eles vendiam e dividiam, entregavam, quem precisa. Eles não, eles vendiam e fizeram o que, igreja? Quero perguntar para a igreja. O que eles fizeram? Ananias e Safira fizeram o que com o dinheiro da propriedade que eles venderam? Retiveram, fala irmãos com a boca, retiveram parte da propriedade. Eles queriam meter uma máscara, usando uma expressão bem comumente no nosso meio utilizado, paulistano. Eles quiseram fazer uma aparência e falou assim, eu vou dar, fingindo que estava fazendo alguma coisa. Ali já começou a declinar, começou, sabe, o declínio dessa comunhão de partir
dividir as coisas. Quer dizer que nada é eterno para nós. Fala assim, mas pastor, outrora as coisas eram assim, outrora as coisas eram assim. E eu vou te provar na Bíblia. Talvez o Diego não consiga captar esse texto que eu não falei com ele, mas está em Juízes, Diego, capítulo 7. Se der tempo, põe, senão você minimiza aí e amplia. A Bíblia fala para nós que Gideão está lá com 32 mil homens. Diga, 32 mil homens. 32 mil homens. O exército inimigo estavam tudo em volta. 132 mil em volta ali. Ele fala, Deus, o que eu faço? Vamos morrer. É pouca gente para muito exército. Ele fala assim, calma, 32 mil, se você pegar 132 e dividir por 32 mil, vai chegar num valor que dá 4 para 1, mais ou menos. Ele falou, e agora o que eu faço? Ele falou assim, mas nem te conto, Gideão, o que foi? Tem muita gente. Isso é viver em comunhão. Tem gente demais. Por que comunhão? Porque é o mesmo pensamento, mesma visão. No texto, o Diego já achou? Ele vai achar, Juízes 7, Diego. Aí ele fala assim, como assim muita gente? Ele falou, eu vou te provar que tem gente que não está na mesma comunhão. Aí ele falou assim, diaconisa, manda os covardes voltar para trás. Quantos voltar? Diga com a boca, 22 mil. Eu já preguei isso aqui tantas vezes, em campanhas aqui. Tá vendo como não adianta? Nós temos que gravar em nossa alma. 22 mil vazaram. Foram embora, Leonardo. Vazaram na pista. Ficou quantos mil? Faz a conta lá. 32 menos 22? 10 mil. Gideão olhou e falou assim, eu acho que vai agora esse trem, né? Deus falou assim, ainda tem muita gente aí nesse negócio. Aí Gideão entrou em choque. Gideão falou, você tá brincando? Tô não. Tá, vai passando, Diego, tem que achar os 22 mil lá, os midianitas e tal. Vai passando, Diego, lá, volta um, Diego. Volta um, volta um, volta um, volta, Diego, é isso. Olha lá, então voltaram. Tinha 32 mil, voltaram a 22. Ai, Jesus, diga. Ai, Jesus. É só que quem está à frente é o Deus dos exércitos. Amém. É o Senhor. Amém. Aí quer saber para nós que ele falou assim, ainda tá bom, Senhor, agora vai dar para guerrear com os caras, né? Vai dar uns 15 baianos para cada um, 13 baianos para cada um, vai dar uma briga boa, vai dar tem que matar só 13 cada homem. Aí Deus falou assim, nem te conto que tem muita gente. Pula o versículo aí, Diego. Tem muita gente, tem. Aí ele dá uma ordem. Aqui é comunhão. Olha a comunhão aqui, ó. Eu estou usando o texto de comunhão nessa passagem aqui que eu li para vocês aqui, ó. Eles dividiam, eles repartiram uma coisa comum para eles, assim, eu quero dividir. Ninguém mandou, eles quiseram fazer. Sentiram na alma. Eles estavam na sintonia de Deus. Aí eles falam, e disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Fazer-os descer as águas, ali provarei. E será que aquele que eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Está entendendo? Ele falou, agora Deus veio. Pula aí. E fez descer o povo às águas. O Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que abaixar de joelhos para beber. Então havia dois significados. Aquele igual um cão, que pegasse a água. E aquele que ajoelhado ficava assim. Você entendeu? Diga amém. Amém. Ele falou, tá entendendo? Ele falou, tô entendendo, sim, senhor. Beleza, pula. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Agora eu te pergunto sobre comunhão. Quem foi que contou para esses 300 que tinha que fazer assim? Percebe o que é comunhão? Naquele momento eles entenderam a voz. Deus, eu tenho certeza que Deus falou com todos. Naquele momento, não vamos ter medo, o Senhor é conosco, não vamos morrer. Deus chamou Gideão, o menor tribo, a tribo mais simples. Vamos crer que esse Deus vai fazer milagre. 22 mil já saíram correndo. Mas ele falou assim, não, pera um pouquinho. Mas vai dar, 22, 10 mil dá. Não, ainda tem muita gente. Irmãos, 9.700 foi embora. Correu. Foi embora, falou assim, mas quem contou para esses 300 que o procedimento era esse? Comunhão. Ouvir a voz do Senhor. Entender que Deus era capaz de fazer. E o convencer esses 300 a enfrentar 132 mil. Comunhão. Como é que você pega 300 homens e fala assim, nós, fala que não respira, vai ter que matar 132 mil. Qual é o outro teste, Deão? Aquele que bebesse assim de joelho não vai. Vai lá, então me reprova. Uma vez aprovado por Deus em alguma coisa, é aprovado e Ele sabe por que te aprovou. Está entendendo? Diga amém. E aí o texto diz para nós assim, que o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Eita, nós, pula aí, Diego. E disse o Senhor Gideão, é vocês aí, vai. Esses 300 homens que lamberam as águas, considerarei, e darei os medianitas
Deus, manda os 9.700 embora. Meu glória. Ele olhou e falou assim, ai Deus, tem certeza? Tenho. Mas vamos falar um antecedente de Gideão, falando. Ele está lá malhando trigo no lagar, tá, pastor? Tá, eu estou dentro do texto, tá bom? Só fazendo uma alusão ao texto, embora eu estou no argumento segundo. Ele está lá malhando trigo no lagar, ninguém contou para ninguém que ele está lá, ele está lá malhando trigo no lagar. De repente aparece o anjo do Senhor e fala assim, ô homem valoroso, tenho algo contigo. Eu vou usar a sua vida para libertar o povo, tá entendendo? Gideão tinha o que, irmão? Nada. Qual era a capacidade dele? Nenhuma. Que unção possuía na vida dele? Nada. Se olhar para ele, era um coitado. Mas ele tinha uma coisa, havia dentro do coração dele o desejo de ver Deus mudar. De Deus fazer algo diferente, está entendendo? Diga amém. Se você tiver no seu coração esse desejo, essa comunhão vai fazer com que você leve a água boa. Quer dizer isso, pastor? Você entenda que a obra é dele e é ele que se responsabiliza pela obra dele. Quando eu ouço Deus falar, quando eu estou, vamos fazer invertido? Na forma correta? Quando eu entendo a doutrina dos apóstolos, entendo primeiro a morte e a ressurreição de Cristo, que não é o poder do Pentecostes. Quando eu entendo que através dessa morte e ressurreição Deus levantou apóstolos para pregar o Evangelho, e esse Evangelho chama-se doutrina deles, foi a doutrina que começou essa doutrina. Em seguida me traz comunhão, e ao me trazer comunhão me traz dividir o que eu tenho, e ao dividir o que eu estou na mesma sintonia que todo mundo, e ao dividir o que eu tenho eu consigo orar ao Senhor, e automaticamente me traz temor ao coração. Foi isso que aconteceu, eles tinham temor a Deus, mas eles não tinham tremor do inimigo. Eles temiam o Senhor e sabiam que o Senhor era capaz de fazer um milagre. O duro, irmão, não é mandar os 20 mil e depois 9.700 embora, que dá 31.700. O duro é convencer os 300 a acreditar que Deus é com eles. O duro é convencer as pessoas de que, em meio a todas as dificuldades que estamos passando, que Deus está vendo e está no negócio. Você olha e fala assim, meu pastor, parece que tudo está remando ao contrário. Não, é você enxergar que no que Deus está mandando fazer alguma coisa linda, Ele vai realizar. Está entendendo, diga amém? Ele está fazendo, é que a gente não vê. Mas depois que ganha a batalha aqui, todo mundo é morto, os midianistas caem, 132 mil mortos com a língua de fora. Esse Deus é tremendo, não forte, não falha, vence. Aí é fácil. Eu quero ver você fazer parte dos 300, ficar assim com a lanterninha em volta, com a buzina na outra mão, olhando para o lado do céu. Tem gente demais da conta aqui, o que eu vou fazer? Eu quero que você faça parte desses 300, que todo mundo duvida, todo mundo não acredita, mas agora eu te digo, o nosso Deus vai fazer milagre. Porque ele pode. Volta para lá de novo, Diego. Foi só um texto, uma alusão. E eu encerro a mensagem assim, ó. Depois que vou aplicar esse texto aqui, né? Volta para lá, Diego, ao versículo 46 a seguir, mas eu quero falar do 45 para aplicar. Tá bom? Vendiu sua propriedade e as necessidades eram supridas. Eita, nós! A pessoa que é legal? Você chegar... Acabou de entregar sua vida a Cristo, está servindo a Ele e tal, e de repente vem alguém do meio evangélico e supre sua necessidade. Não é bom, não é? É ou não é, irmão? Fala a verdade. Não estou falando necessidade de comida não, vá. Aproveitando as crianças trouxeram aqui o quilo, as crianças trouxeram aqui e colocaram, pastor, pode colocar, pode, filho, põe aí. Aí colocaram. Não é bonitinho você ver as pessoas, sabe, suprindo o outro? Mais lindo, irmão, é quando aqueles homens estavam ali, os 120, quem lembra dos 120? Que unção, né? Junto com os 120 deu mais 3 mil. E desses 3 mil, todos os 3 mil tinham propriedade? Não. Os que tinham falaram, eu vou vender e vou ajudar quem precisa. Quer dizer isso? Aquilo que Deus tem te dado em abundância, divida com quem não tem. Aí, pastor, Deus tem que dar uma fé tão linda de vida, mas não divida no, sabe, não divida assim no esconderijo, não. Divida na alegria. Porque se o texto está dizendo assim, ó, e eles pegavam, vendiam propriedade, dividia, era público. Eles não tinham vergonha de falar assim, irmão, irmã, Deus é na sua vida, irmão, Deus é contigo, Ele pode mudar a sua história, Ele pode te colocar de pé, está entendendo de momento. E aí o texto continua dizendo para mim assim, ó, para vocês e para mim assim, ó, para nós encerrarmos a mensagem. Todos os dias numa tradução, diariamente outras traduções. Põe no versículo, por favor, 46. Todos os dias, cada um fala a tradução, né? Vamos seguir a minha aqui, aí, mas deixa ali o Diego, vou falar o verso 46, Diego. Diariamente perseverar unânimes no tempo. Por que unânime, pastor? O que é unânime, irmão? Quem sabe o que é unânime? Hã? Exclusivo. Fala, Eugênio. Um só pensamento. Como é? Unanimidade é isso, irmão. É isso ou não? Fala, irmão! Os meninos que são meus amigos, um deles, a gente está lutando com isso, um dos nossos discipulandos, ele morre pelo Corinthians. E ele falou para ela, torcida do Corinthians, irmã, se você não pula e grita, tem que ser o tempo inteiro assim, ó.
não pode parar. E se você parou, o que você parou? Unânime. Tem que ficar pulando. Você sai de lá, acho que você dorme a noite assim, ó. Pulando, porque deve ser uma coisa de louco. Dizem que todas as torcidas são assim, não sei. Então, o que eles me disseram? Então ele falou, a gente ia mais no meio dos caras, né? Daqueles caras lá. A gente senta num canto que ninguém fica falando, pula aí, meu, pula aí, você tem que pular. Entrou lá e tem que pular, tá na chuva, vai ter que se molhar. Lá é diferente, tá na nuvem, vai ter que ficar cheio de nuvem, criar uma nuvem na torcida dos caras. Vamos lá. E aí, irmão, olha que coisa tremenda. Você que está assistindo em casa, não fica triste, é só um comentário. Olha lá. Aí está dizendo aqui para nós assim, irmãos, ó. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, vendendo a propriedade, diariamente perseveraram unânimes no templo. No templo, na tradução original, fala assim, ó. Perseveraram unânimes no pátio do templo. Não era lá dentro, era no pátio. Ora, todo mundo unânime. Como assim? Todo dia o povo ia lá. Você imagina 3.000 pessoas todo dia. Por que, Marli? Todo dia unânime. Primeira coisa, como que aconteceu? Doutrina, comunhão, partir do pão, oração, temor, unânime. Como que isso aconteceu? Foi com o poder do Pentecoste que falam? Não! Foi como, pastor? Quando creram na morte e ressurreição de Jesus. O que traz comunhão é nós cremos na morte e na ressurreição. Quando eu creio na morte e na ressurreição de Jesus, as pessoas... Mas por que você é assim? Porque eu creio que Jesus morreu por mim. Jesus foi humilhado, mas ele continuou em silêncio. Jesus foi afrontado, mas ele continuou em silêncio. Jesus passou por isso, mas ele continuou em silêncio. Jesus poderia ter odiado, mas ele continua morto. Isso é o que Cristo me ensinou. E aí eles entenderam o propósito. Está entendendo de comer, irmãos? Chamados à comunhão. E aí o texto vai dizendo para nós assim, ó, diariamente eles estavam lá. E aí eles faziam o que, pastor? Eles partiam o pão em casa e tornavam as suas refeições, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E coisa ali, irmão. Eles começavam a comer, mas acabaram de vender as propriedades lá. E quem tomava a refeição? Aquele que não tinha, Marlinhos. Aquele que não tinha nada, agora ele tinha, porque o cara vendeu a propriedade e falou assim, ajuda quem precisa. Aquele que não tinha um pão para comer, ou não tinha algo para comer melhor, agora ele tinha na mesa. Porque ele falava assim, irmã, olha, nós estamos comendo isso, foi fulano que vendeu a propriedade, dividiu com nós. Hoje nós temos, Senhor, obrigado por esse cordeirinho que eu estou comendo aqui, porque o irmão Severino vendeu a propriedade e deu para nós estamos comendo. Isso é partir do pão, eles partiam o pão com alegria. Porque, irmão, se tem uma coisa linda que existe no nosso meio, no meio cristão, sabe o que é, irmão? É quando você ensinar de criancinha a ajudar o próximo, a estender a mão, dividir o pão. Quando vai em casa faz um café, faz um biscoito de porvir, faz um bolinho de chuva. As crianças vão vendo, as pessoas vão vendo. Quando você passa uma luta, os irmãos abraçam, te ajudam. Aí um dia, quando alguém cai e fala assim, não, vamos abraçar e vamos ajudar, porque isso eu aprendi com a palavra do Senhor. Vocês entenderam como a Bíblia é perfeita? Digam um amém. Amém. E aí o texto vai dizendo assim para nós, ó, que era diariamente, não era de vez em quando. Diariamente eles estavam no tempo. Era uma outra época, o povo não tinha muito o que fazer, mas nós temos que ficar e trabalhar, né? Diariamente não dá para estar aqui, né? Temos que trabalhar, irmão. Tem serviço para fazer. E outras coisas para fazer. Partiu o pão em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todo mundo estava o quê? Feliz. Alegre, falou, nossa, que delícia, eu estou comendo porque fulano me ajudou. Eu estou de pé porque um dia oraram por mim. Eu estou aqui porque o Senhor guardou a minha vida. Eu estou aqui porque alguém entendeu a mão para mim. Eu estou aqui porque oraram por mim. Eu estou aqui porque cuidaram de mim. Eu estou aqui porque oraram em minha direção e estenderam a mão para mim. É isso, irmão. Isso é viver em comunhão. Isso é atrairmos a comunhão. Quem está entendendo, diga um amém. E o verso final diz assim para nós, 47. E aí traz a nossa preocupação, foi que a senhora externou sua verdade aqui naquele momento. Louvando a Deus. Não louvando o homem. Louvando a Deus. E caía na graça do povo. O povo que não fazia parte dos 3.000, falava, rapaz, aquele povo é diferente. Quem entendeu de momento? Isso que é a diferença. Eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Por quê? Por causa do Pentecostes. Pentecostes foi um fato isolado, aconteceu, acabou. Por que eles caíram na graça? Porque eles entenderam a morte, a ressurreição de Cristo, creram na doutrina, viveram em comunhão. Estão lembrando do texto? Estão lembrando junto comigo? Eles partiram o pão com alegria, eles viviam em oração, aí eles tinham temor no coração, estavam unânimes nas coisas. O povo olhava aquilo e falou, eu quero esse trem na minha vida também. Vai entender, diga um amém. É bem simples entender a Bíblia, é bem fácil compreender. E é isso que está dizendo aqui, ó. E eles começavam a louvar a Deus. Por quê? Quando eles estavam no templo, lá naquele momento que eles estavam reunidos, irmão, eles começavam a louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, glorificar o nome do Senhor. Imagina, irmão, eu, Jair, vou sua propriedade e me deu um dinheirinho para mim fazer uma compra aqui no Barbosa. E é Barbosa que é o supermercado? É Barbosa mesmo? É Barbosa o nome? Aí eu fui no Barbosa, fiz uma compra, meu irmão, comprei uns 2 bifes, né, uns 3 quilos de bife, né, contra filé, que é mais gostosinho, mais molinho, né? Comprei uns contra filé.
E eu tô indo pra cá, tô assando, irmão. Eu não sei não, contra filé hoje no domingo. Hoje eu não comi contra filé. Aí tô comendo, aí eu venho pra igreja à noite. Imagina os dentinhos de fora. Tudo o fio dental limpinho. Mas imagina a alegria. Eu viro pro culto. Aí eu olho pra irmã, pro irmão que dividiu o pão dele comigo. Eu olho pra aqueles dentes. Hoje eu comi. Porque você estendeu a sua mão pra mim. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Você tem muitas coisas para falar durante o dia, você não fala, sabe o que você faz? Você talvez manda várias mensagens, mas você manda uma mensagem que edifica. Tem irmãs aqui, irmãos que sempre mandam uma mensagem edificante, você tem que ler. Porque é edificante, você tem que ler. Aí você fala, puxa vida, que bacana. Você vai se alimentando disso. Então você já entra como? Louvando a Deus, meu filho. Você já entra. Deus é bom. Deus é bom. Você não entra, Deus, não presta. Deus é bom. Você não é com aquela cara assim que parece que Jesus voltou e nós ficamos. Mas voltou, pastor. Lá na televisão, no canal 7, falou que Jesus voltou no arrebatamento, mas ficou. Você ficou, eu não. Vocês podem ver no personagem do filme lá que teve um pastor que ficou. Ele não chama Jair, então não sou eu. Eu fui também, pode ter certeza. Os anônimos, eu fui. Não é isso? Presta atenção, irmãos, que eu vou falar para vocês. Jesus não voltou ainda, dá tempo de consertar as mazelas. Está entendendo? Diga amém. Chamados à comunhão. Aí ele foi lá, caiu na graça do povo. Que povo é esse? O povo que estava em volta. O povo que vive na região nossa aqui de Barueri, de São Paulo. O povo que olhava para e falava assim, ei, esse povo quando se junta, ele junta para louvar a Deus. Eles se unem para fazer o que Deus quer. Eles se unem não para ficar lavando roupa suja, eles se unem para louvar o nome do Senhor. Isso é evangelho. Isso é doutrina dos apóstolos, isso é comunhão, isso é partir do pão, isso é oração, isso é temor, isso é o seu unânime. Mas como que eu passo por isso quando eu creio na morte e que o meu Jesus está vivo e está vendo tudo? Isso é o evangelho, Tom. E todos os dias acrescentávamos o Senhor à igreja, aquele que sabiam te salvar. Por quê, pastor? Enquanto Deus não intervir, como ele interviu na vida de Gideão, para colocar as coisas no seu devido lugar, não tem como Deus fazer milagre, não. Quando nós entendemos o que é ser unânime, é falar, Senhor, eu estou agindo dessa maneira, estou aplicando para concluir. Senhor, eu estou agindo dessa maneira. Senhor, eu estou seguindo a sua doutrina. Senhor, eu estou tendo comunhão ou estou tendo não comunhão? Senhor, eu estou partindo o meu pão, Bíblia, palavra de verdade? Senhor, eu estou orando ou estou fazendo as coisas no blá blá blá, na conversa, no argumento? Senhor, há no meu coração esse temor reina em mim. Eu me preocupo quando eu vou dirigir uma palavra para alguém, vou falar algo de alguém. Senhor, eu sou unânime quando as coisas são projetadas na tua obra, eu sou sempre divergente. Senhor, alguma coisa em mim está correta? É nessa hora que eu entendo se eu estou ou não vivendo o que Deus quer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Amados, ouçam-me por favor, para concluir. Falar o que as pessoas querem ouvir é muito fácil. Falar o que as pessoas precisam ouvir é que é difícil. E nós precisamos. O que traz mudança é a morte e o sacrifício de Jesus. E a ressurreição desse Jesus em minha vida e em sua vida. O que traz comunhão com o outro é saber que eu não estou aqui por mérito meu, mas porque Ele me chamou, me resgatou das trevas e falou, você vai ser meu. Então você que está sentadinho aqui olhando para mim e alguém que está ao seu lado, você está aí, sabe por quê? Porque Jesus falou, você é meu, e eu não sou digno de falar que você não pertence a Ele. Ele te trouxe, e eu não posso falar que você não pertence a Ele. Você pertence a esse Deus. Está entendendo? Diga amém. É isso que Deus. 8 horas e 10 minutos, coloque-se em pé. Eu quero orar com vocês. Eu tenho conversado, Isabel, se você está ao vivo, né? Eu tenho conversado, quem está em casa vai ouvir também. Ouça, eu tenho conversado com algumas pessoas. As pessoas têm dito assim para mim, missionário, toda a igreja que eu tenho ido, as pessoas ficam conversando e vendo no celular e batendo papo. E ninguém dá mais atenção à palavra do que Deus tem a dizer. Quer dizer a todos que estão aqui, irmão, que nós nunca, em momento algum, vocês têm exemplo disso em minha vida, para a glória de Deus, eu falo isso não por orgulho, mas com alegria. A palavra de Deus é tudo em nossa vida. Ela é tudo. Não deixa nunca ela sair do seu coração. E nunca escape dessa palavra no seu coração. Busque ela cada dia e fala, Senhor, eu quero que essa doutrina sã, essa sã doutrina entre em minha vida e que eu seja tocado por ela. Vocês perceberam na Bíblia
que o poder atraiu as pessoas para o Pentecoste, para ver as línguas. Mas o que trouxe salvação foi exatamente a morte, ressurreição do nosso Jesus. É isso que me trouxe. Sabe o que me faz estar aqui hoje, como Deus há pouco falava da Corinthians da Berlim, e falar eu amo vocês? Jesus. Sabe o que me faz hoje estar de pé aqui falando do amor dele? E me faz ainda amar aqueles que nos perseguem? Jesus. Porque ele foi perseguido, mas ele nos amou. É isso que nos faz, não é poder, não. É Jesus. É essa doutrina. Sabia, filho? Essa comunhão com ele. Que ele fala não é não. Se ele fala sim, é sim. Aí você fala assim, não vou deixar meu irmão passar necessidade, eu vou dividir com ele o pão. É você falar assim, eu não vou deixar meu irmão morrer. Sabia que na frente falar, estou orando por você. Não, é só orar. E o mais lindo de tudo é o temor, gente. Quando você tem temor, mano, nosso coração fica preenchido e você fala, não vou levantar a palavra. Não vou usar porque o meu Jesus me ensina com a palavra dele. Eu digo amém. Eu queria orar com vocês, vocês poderiam orar, se você quiser e desejar, quer orar comigo? Vamos orar comigo? Vamos? Feche seus olhinhos. Para nós falarmos com o Senhor, em seguida, antes de ministrar a bênção apostólica, eu vou passar para a jovem Mayara, ela quer ter uma oportunidade. E ela pediu para mim, eu vou honrá-la, porque ela pediu, eu vou respeitar. Eu sei que é uma menina de Deus, ela vai ser prudente no horário também. E o Senhor será glorificado em nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta, responde com um amém bem gostoso para Deus, não para mim. Quando você entender a palavra, diga amém. Amém. Então você que foi chamado e atraído a essa comunhão com Deus e com as pessoas que automaticamente, eu quero te convidar a orar agora. E se você ainda não está conseguindo entender isso, o que é palavra, doutrina dos apóstolos, o que é comunhão, o mesmo sentimento, pensamento, igual aos 300, o que é partir do pão é dividir aquilo com as pessoas, porque depois que o exército midianita caiu, eles pegaram tudo aqui que sobrou, que eles pegaram todos comeram, até os que foram embora também comeram, os 31.700 também participaram do milagre. Ô André, cadê o André? Eu te peguei lá no cimento. É o que Deus tem para nós. E eu quero parafrasear assim, ó. Qual é a propriedade que você tem hoje? Pastor do céu, não faz? Não. A propriedade que eu digo não é propriedade material não, pô. Eu pouco falo, eu quase não falo de questão financeira porque eu não gosto. Só falei hoje porque convinha falar. Que as propriedades pararam de ser vendidas, nunca mais vendeu. E lá em Tessalonicenses, quem quiser ler depois, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, pode ler. Que aí acaba de vez mesmo vender as propriedades e dividir com as pessoas carentes. Esse cara forgado não quer trabalhar? Aí virou uma bagunça. Então nada é eterno, irmão. Algumas coisas que nós praticávamos aqui, eles não praticam mais. O mundo é um mundo que está destruído. E infelizmente as pessoas vão se deteriorando juntamente com ele, até na sua questão moral. Isso inevitavelmente atinge a gente, porque nós estamos enclausurados aqui dentro de uma bolha. Nós vivemos na sociedade e somos bombardeados constantemente com esse tipo de situação. Então acaba nos afetando. Nós não acreditamos mais que nós podemos ajudar alguém porque achamos que a pessoa está se acomodando. Então eu quero deixar de lado essa questão financeira, material, e quero entrar na questão espiritual de ajuda. A doutrina dos apóstolos ela é incontestável, que é a Bíblia. Embora alguns pensem de um modo, outros pensem de outro. A comunhão, do mesmo modo, você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas Jesus quer que nós pensemos igual a de que tudo é para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. O partir do pão, eu quero espiritualizar agora. É eu dividir o que eu tenho, que ao meu ver, em minha concepção, em muita coisa, é dividir com aquele que também entregou a sua vida a Cristo como eu, mas ele tem dificuldade em viver, em se encher, ter alimento espiritual em sua casa. Então ele precisa que nós possamos vender as nossas propriedades que um dia adquirimos no decorrer de nossa vida cristã.
possamos ajudá-los a ter um pouco de dignidade enquanto estiverem nessa vida. E por fim, as orações. É quando eu oro por alguém, como eu sempre ensinei aqui, sentindo a dor dele. É quando o temor que eu tenho, eu oro para que aquela pessoa também tenha temor. Porque se ela tiver temor, ela será unânime comigo. Quem entendeu? Facinho, né? Então eu queria te convidar a dividir as suas propriedades espirituais com alguém. Não precisa ser agora. Deus há pouco usava o nosso querido jovem Gabriel e ele dizia assim, que nós temos uma história. Até hoje, até no Novo Testamento, em Atos, a história de Davi é contada. O povo cristão tem uma memória muito curta. Eu falava discipulanos ali do Tupã, isso. O povo cristão tem uma memória muito curta em relação às pessoas que foram importantes para a obra do Senhor. Nós não podemos ser assim. Temos que honrar a todos, indistintamente, de modo que eles possam se sentir importantes no reino. Você que tem uma propriedade espiritualmente, você fala, pastor, eu só tenho pão de vida. Se falar no partir do pão, porque outra hora não partia um pão, não dividia um pão, não comemorar, não fazer as coisas voltadas para o Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E juntos nós dividirmos o que temos. Amado Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por cada vida que aqui está. Que o Senhor possa de forma especial honrar os teus filhos. Eu sei que nós aqui, Pai, não temos condições de dividir as nossas propriedades materiais, porque não temos. Mas se precisar alguém dormir em nossa casa por um tempo, eu tenho certeza que nós abriríamos a porta. Cesta de alimentos nós também o faremos. Para ajudar com uma questão financeira nós até fazemos, mas nós não conseguimos fazer muito, porque nós somos limitados. Mas Senhor, no mundo espiritual o Senhor nos deu isso em abundância. No mundo espiritual, Senhor, o Senhor nos deu em grandeza. A sua doutrina queima em nossa vida. E nós sabemos que quando a sua palavra diz que o Senhor é nosso, não nos falta nada, é verdade. Quando a tua palavra diz para nós que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, é verdade. Nós queremos que isso aconteça. Quando nós ouvimos Jesus que o Senhor morreu, as pessoas que viram o Senhor fazer sinais, mandaram o Senhor para a cruz, e nem se importaram, escolheram um ladrão, e depois o Senhor ressuscitou. Senhor, quando nós ouvimos isso, vemos isso, dá um desespero em nossa, porque muitas vezes nós acusamos eles, mas acontece que nós fazemos igual. Quando pensamos que a ressurreição do Senhor em nós é só para nós, não é para aquele que talvez não tem nem. O Senhor está nos atraindo a essa comunhão, nos atraindo, nos chamando a essa comunhão. A comunhão que vem do Senhor. A comunhão que nos lembra de que o Senhor já fez tudo por nós. Confiar no Senhor. Descansar na sua promessa. De que todos que o Senhor atraiu para essa comunhão, o Senhor colocará no eixo. O Senhor vai tratar e vai ensinar que o poder do Senhor é maior. Senhor, que não falte em nosso meio temor. Temor, respeito pelas coisas do Senhor. Como o Senhor tem me cobrado há anos, que não falte respeito pelo que é sagrado.
sagradas do Senhor não são brincadeira. Eu te peço, amado Jesus, não nos pelos negligentes, mas que possamos ter o mesmo pensamento como aqueles 300 homens que ouviram a tua voz e fizeram, Pai, conforme estava no coração do Senhor. Que assim seja, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Sentados um minutinho, por favor. Eu já vou passar para você. Sim, Senhor. Abra sua mão. A Maiara quer dar um recado. Tenha paciência com a Maiara. Eu vou só aproveitar, porque faz parte do culto. O que ela vai fazer é parte administrativa. Abra sua mão. Você que está em casa também, abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Amém. Tenha o Senhor misericórdia de ti e de mim. Amém. Coloque você em mim. Amém. A paz, o amor, a unção, a graça, a esperança, mas principalmente o desejo de viver em comunhão. Amém. E ter no temor no coração. Amém. Feche sua mão, coloque seu coração. Não cumprimente seu irmão. Quem não era, por favor? Gabriel está ali.